Olá para todas as estrelas desse céu vasto. Tudo bem com vocês? Bem, pra mim tá ótimo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes de começar esse vídeo de fato. Você, por acaso, já jogou um jogo ruim? Aquele jogo na qual você passa seu precioso tempo jogando e no final das contas você percebe que ele não vale a pena. Seja por sua história, gameplay, ou até mesmo por problemas técnicos na qual dificultam seu progresso. Quaisquer sejam os inúmeros problemas onde pode variar dependendo da obra, tudo irá acabar chegando no mesmo final. O jogo é ruim. Tá bom, chega. Você vai embora. Tchau. Tchau, obrigado. E você não irá querer nem ao menos interagir ou pensar nele. No máximo que pode acontecer é de você fazer sua review negativa e criticando os problemas da obra na internet. Ou se alguém chegar em você e perguntar o que você achou, no que pode acontecer é você não recomendar o game, por quaisquer motivos. Neste caso, quando a obra é ruim e não possui nenhuma característica positiva, é fácil de você simplesmente substituir a experiência anterior com um jogo bom de fato. Você acaba deixando de lado e eventualmente acaba caindo no esquecimento, e só será lembrado como um jogo ruim, igual a inúmeros outros na sua biblioteca. Mas e quando há um caso de uma obra de ter uma ideia boa, ter o orçamento para criar algo incrível e ainda ter o apoio de uma empresa gigante para produzir, mas por causa de problemas em seu desenvolvimento, ele acaba tendo diversos adiamentos, tendo assim a sua história completamente refeita mesmo em estágios finais, por causa de polêmicas envolvendo a sua escritora, na qual era responsável pela história do jogo e o seu desenvolvimento. E no final das contas, o jogo lança de qualquer jeito por causa desses problemas. E sendo assim, não chega a mostrar o mínimo de seu potencial igual mostrado em trailers mostrados antigamente. Nisso, ele apenas se torna apenas um outro jogo ruim, mas que possui potencial para ser algo diferente e bem maior. Esse é Goodbye Volcano High, e neste vídeo eu vou querer me aprofundar nas questões dessa obra e como tudo nessa obra me faz tirar o sono toda noite quando eu vou dormir, e pensar em como tudo poderia ter sido. Lembrando que esse vídeo possui spoiler de todo o JVH, e também eu irei evitar de mencionar Snooty Game o máximo possível, pois eu acho injusto comparar uma obra maravilhosa como Snooty Game com essa bomba de remendos ambulante. Meu nome é Azero Comic BR, e hoje irei me aprofundar em como Goodbye Volcano High desperdiça o seu potencial, e como isso é frustrante. Primeiramente, para quem não é familiarizado com essa obra, eu iria apresentar a ideia do jogo primeiro, para que assim eu possa bombardear todo o meu ódio para cima dessa coisa. Tudo começou no dia 11 de junho de 2020, em uma State of Play da Sony, quando anunciaram um trailer de revelação de um jogo do estilo visual novel chamado Goodbye Volcano High, produzido pela equipe Co-op Studios, um estúdio canadense, e que após 3 anos de desenvolvimento, o game acabaria sendo lançado em 23 de agosto de 2023. O plot do jogo se envolve em volta de Feng, um pterodátilo não binário e que está no último ano do ensino médio, enquanto o mesmo procura uma ideia do que quer fazer após terminar o colégio, e na vida, eventualmente uma notícia acaba surgindo de um suposto meteoro vindo em direção até a Terra. Com isso, Feng e seus amigos terão que lidar com toda a situação, enquanto lidam com seus problemas internos e descobrem o que querem fazer de suas vidas. A ideia por si só parece interessante quando olhamos para o plot, mas os problemas começam a partir das polêmicas por trás de seu desenvolvimento. Toda a ideia utilizada no primeiro trailer exibido anteriormente acabou não sendo utilizado, pois o game teve complicações por causa da sua polêmica envolvendo a escritora Kate Gray, nessa que fazia parte da equipe do projeto. A mesma estaria envolvida em diversos artigos polêmicos nas quais ela mesma escreveu, além de ter escrito uma fanfic contendo CP de Harry Potter. Então, quando começou a ser bastante divulgado esse exposed da escritora, a Co-op, sem pensar duas vezes, retirou ela do projeto, e mesmo apesar durante aquela época o game já estar em estágios finais no desenvolvimento, ele acabou sendo refeito novamente. Eu acredito que não só apenas por causa dessa polêmica acabou ferrando com toda a equipe, e eventualmente o desenvolvimento do game, mas também com toda a ideia e propósito como feito originalmente. Tem até mesmo um personagem na qual nem ao menos foi colocado no projeto final. Volcano High parece uma mistura de ideias nas quais a equipe foi querendo colocar porque sim, e isso foi se perder no roteiro. Mas antes de eu soltar essa bomba nuclear por cima desse game, eu gostaria de falar alguns aspectos interessantes nas quais eu acabei curtindo enquanto eu jogava. Pois sim,
ainda há pontos positivos, apesar nesse mar de chorume na qual esse jogo se envolve na maior parte. Quando eu penso em Goodbye Volcano High, eu não posso deixar de citar as músicas feitas, pois, pasmem, elas são muito boas. Quando chega a parte onde a cantora de Feng começa a tocar as músicas, é onde o game realmente brilha. Eu até mesmo escuto essas músicas, apesar de não gostar do jogo, pois o trabalho da Dabo quando foi cantar foi simplesmente impecável. E já que estamos falando sobre a música, eu gostaria também de destacar a gameplay de osso quando chega a parte de tocar as músicas. Eu achei bastante legal e funciona muito bem quando começa a tocar, como se fosse realmente uma gameplay de osso com um videoclipe de fundo. Se de música o jogo foi bem, então um outro destaque na qual eu gostaria também de dar destaque é no trabalho impecável na qual os dubladores fizeram nesse game. Uma atenção específica que eu gostaria de dar seria na Trish, no Red, principalmente do Red, já que o trabalho feito no personagem mestrando na sessão de D&D foi maravilhoso. I wish I could tell you where you end up, but I don't know. I like to think it's somewhere nice, though. What I do know is that the world you left behind was saved. People will live and die happy lives, in peace, because of what you all did. They won't remember you, or even know you existed, but they'll be there because of you. E eu gostaria de fazer uma menção de leve no design do sistema de amizade de Feng, já que eu achei bem interessante a ideia dos personagens sendo planetas, e Feng sendo o centro do universo, e também a arte de fundo em algumas cenas, onde pode facilmente virar um wallpaper de tão bem feitas que são. Bem, agora que eu falei sobre todas as partes boas, então eu posso finalmente chegar aqui e falar como esse jogo me deixa puto em um nível na qual nunca senti antes. E esse game por si só parece que foi desenvolvido na última hora, pois os inúmeros problemas encontrados nessa coisinha aqui poderiam fazer facilmente deixar esse vídeo durar 2 horas. Primeiramente, eu gostaria de apontar os problemas técnicos, já que o orçamento de 10 milhões de dólares não foi o suficiente para arrumar o áudio cortado dos personagens quando eles vão terminar uma frase. Oh, sick. So wait, we have to redo the whole song in like a few days? Dude, no way we can do that. You can fix it. Ou de arrumar certos bugs, nas quais dá pra ver visualmente a face dos personagens se deteriorando na sua frente, ou melhor ainda, já que estamos falando de bugs visuais, nós podemos citar como os personagens utilizam a mesma animação de Muppet repetidas vezes o jogo inteiro, e como isso se torna enjoativo, já que tem cenas onde nem parece que teve animadores para fazer algo simples como a Feng abrindo uma porta de uma sala, ou o trabalho de animar uma plateia no final do jogo vibrando com o show. +1 to charisma. Come here, dude. One more for the road. Ele acabou de dar o broche, e o broche não tá o broche não tá mais lá. Esses tipos de problemas técnicos estão entupidos nesse jogo todo, do começo ao fim. E o pessoal tem a cara de pau de vender esse game por R$90, só para eu não ter nenhuma música, ou ao menos dublagem, na cena de memórias desbloqueadas, onde você consegue ir praticamente relembrando algumas memórias antigas de Feng enquanto você conversa com os personagens anteriores. Sendo assim, o que me resta é o puro silêncio, enquanto eu leio tirinhas com um fundo preto e sem a dublagem para pelo menos ficar mais interativo. E eu já mencionei como o sistema do celular nesse jogo é inútil. Eu não ligo para o que os outros personagens estão pensando, já que nem ao menos eu conheço, pessoal. Talvez Feng se lembre deles, mas eu como jogador eu não conheço. Então logo é inútil. Eles não fazem diferença nenhuma para a trama, então por qual motivo eu deveria me importar em ver o que eles estão pensando se ao menos eu conheço os seus nomes? Ou de alguma forma fizeram parte da vida escolar de Feng. E já que estamos falando de personagens, que tal falarmos como o elenco desse jogo tem uma falta gigantesca de carisma e de desenvolvimento? Pois se os personagens não fazem falas positivas e não fica falando sobre um certo assunto no jogo todo, ele é apenas sem graça, ou chato, ou pior, beirando ao irritante. Um desses exemplos é o Hid,
já que ele fala sobre o D&D dele, e guardem muito bem sobre esse D&D depois, pois é importante. Mas se tirarmos isso do mesmo, ele só é chato. Nada que eu olhe para o Red me faz querer ficar interessado, ou ao menos criar um pouco de simpatia com ele, já que o personagem é raso e é apático a maior parte das vezes. Trish é quase que a mesma ideia, mas ela exagera nas fases positivas, na qual chega a ser até mesmo irritante depois de um tempo. Com a abençoada falando sobre o catarro ambulante dela o tempo todo no jogo, mas ao menos ela deixa claro o que quer fazer, antes mesmo da Batalha das Bandas, e confronta Feng sobre isso, já que a mesma fala desde o começo do game, e isso vai contra o que Feng queria que eles fizessem. Pelo menos Trish mostra o que quer, até demais, e está se esforçando para descobrir em qual área vai estudar, enquanto cuida de diversos afazeres como cuidar dos sobrinhos, estudando, etc. A diferença entre os três personagens da banda é que a louca dos insetos é independente. Ela tem uma vida e é perceptível enquanto você joga, e o quanto ela está se esforçando. E com isso, chegou a parte aonde dedico todo o meu ódio a um desenvolvimento de personagem, a você. Feng. Eu juro que eu tentarei não comparar as duas Fengs, mas eu agradeço do fundo do meu coração pela Cave Manon por ter feito Feng um desenvolvimento de personagem real, e ao mesmo tempo faz ela ser uma personagem incrível com uma personalidade forte. Pois se eu fosse para gostar de Feng do JVH, eu teria que ter jogado o jogo de olhos vendados, e mesmo assim eu ficaria puto por causa desses certos diálogos. O enorme problema desse jogo se envolve em torno do roteiro e de Feng, ao meu ver. Vamos explicar algumas partes importantes antes de falar da abençoada. JVH é uma visual novel, e em uma visual novel é comum você fazer ações durante a campanha do jogo, e isso pode acarretar em alterações no texto e até mesmo no final do game. Você, como jogador, tem um impacto nas escolhas, e o final na qual você escolher, baseado nas suas escolhas, você irá ser responsável no fim que a obra irá tomar. Mas o problema desse lixo aqui é que ele é uma visual novel, mas tem apenas um final. Sendo assim, não importa as ações que tu fizer, se você maltratou ou não interagiu com seu personagem, não importa, já que irá conseguir o mesmo final, onde Feng e os seus amigos tocam uma música com sua banda no colégio, enquanto o mundo acaba ali mesmo. E essa escolha de ter apenas um final pega tão mal, já que Feng não sofre as consequências de seus atos no jogo inteiro, e mesmo assim terá um final feliz, entre aspas, né? Pois antes de tudo explodir, o pessoal se reuniu na praia e após uma discussão, eles se resolvem com o famoso poder da amizade e assim, tudo fica bem? Feng em JVH é egoísta e só pensa em seus amigos quando envolve a banda, algo que ela gosta, e como esse ser quer que eles fiquem com ele, pois quando o mesmo cair, os amigos de Feng estarão lá para ajudar e a se levantar, como se fosse algum tipo de apoio moral, e não vendo os outros como amigos de fato, como seres independentes. A vida muda, todo mundo tem responsabilidades, todo mundo quer fazer alguma coisa diferente na vida, e nem sempre vai ser no mesmo caminho na qual vocês dois vão trilhar. E é aí aonde Feng peca, entende? Ou seja, Feng só não se importa caso Reed ou Trish queiram fazer outras coisas na vida. E Trish fala isso pra Feng após serem aprovados para continuar nas próximas etapas da batalha, sendo que a mesma havia avisado faz tempo para o Cérebro Liso que ia acontecer. Uma discussão ocorre e todo mundo se dispersa para o seu canto. Agora você me pergunta, como será que resolveram os assuntos pendentes? Tá um climão, né? Sim, meu caro, tava um climão de fato. Mas sabe como resolveram isso aí? Com uma partida de D&D do Red e de todo mundo ali, envolvendo Trish e Feng. Essa ideia não ia cair bem, mas nem fudendo. E após essa sessão, ocorre a cena da praia. E blá blá blá. O roteiro desse jogo em si é tão tenebroso, pois tudo parece uma forçação de barra. Ações e atitudes nas quais não fazem o mínimo sentido e ocorrem de maneira repentina. Decisões escolhidas na segunda etapa em diante sendo as mais questionáveis possível. E o final parece que botaram uma fanfiqueira de K-pop com furry para escrever, pois já que está acabando o mundo, então por que não a gente
Ao invés de passar os nossos últimos momentos com nossos entes queridos, a gente não vai até uma escola, ver uma guri tocar música, no menos conhecendo ou visto a mesma toda a sua vida anteriormente. Parece uma boa ideia, não é mesmo? Tem a questão dos personagens secundários, o meteoro que é literalmente inexistente na segunda etapa pra frente, já que a gente nem vê ele no jogo de fato. A gente literalmente fala sobre a questão do meteoro, e o meteoro não aparece no final do jogo, cara. A gente nem vê o meteoro caindo na Terra. Tudo nesse jogo me faz ter vontade de não ter o jogado. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre os inúmeros problemas que esse jogo tem, mas é como eu disse no começo do vídeo. Se fosse apenas um jogo ruim, ele iria ser facilmente esquecido e eu claramente não faria um vídeo sobre. Ainda mais desse tamanho para ficar falando apenas sobre ele. Mas enquanto eu jogava, eu percebi que ele tinha ideias boas e até interessantes, mas que foram executadas de maneira porca. Um desses exemplos é o D&D. Eu gostei bastante na questão dos personagens interagirem em questão ao D&D, já que é uma maneira de como os personagens interagirem com todo mundo, sabe? Mas quando eles botam essa questão do D&D sendo 5 horas de gameplay do jogo inteiro e 1/3 do jogo em si é a questão do D&D do Red, e não tem desenvolvimento de personagem ou algo do tipo, é como se quisessem encher linguiça. E é só simplesmente muito ruim. É muito ruim a maneira de como quiseram resolver essa maneira de forma tão desleixada e preguiçosa, sabe? E não apenas isso, mas também quebra toda a imersão dos personagens. Como cada decisão desse jogo só faz parecer com que forçasse para um final feliz, sendo que aquele final feliz nem parece ser um final feliz. A única coisa que muda nessas escolhas é uma sininha extra com um personagem ou outro, ou uma roupinha específica na Feng quando chega no final do jogo. Ou seja, não importa suas decisões, você tá vendo literalmente um filme na sua frente e não importa as decisões que você faz, não importa as logos, não importa as escolhas que você faz, não importa se você foi uma escrota com a Trish, não importa. Literalmente, você só vai conseguir o mesmo final porque teve o poder da amizade envolvendo nisso tudo. E honestamente, eu não gastei R$90 pra ficar jogando um joguinho só pra ficar assistindo e não ter um final de fato na qual eu queria ter escolhido. Se fosse pra fazer um final de JVH, teria pelo menos um final ruim, onde Feng passa sozinho no final do mundo, sem ninguém ao seu lado. Eu preferia muito mais 2 finais, nem que seja 2 finais, uma que seria esse, ou outra que seria Feng sozinha, sem ninguém do seu lado e morrendo sozinha. Eu acho que teria muito mais impacto do que esse final fraco e falso, e parece uma pura fanfic esse final, Senhor Cristo. E sendo que tudo isso foi apenas 5 para 6 horas de gameplay. O jogo não se aprofundou em nada e só ficou andando em círculos até chegar na Batalha das Bandas. E após isso, só foi ladeira abaixo. Me frustra ver um projeto com uma ideia tão interessante que poderia calar a boca de vários que zoaram e menosprezaram o jogo no primeiro trailer. Mas que no final das contas, só provaram o ponto deles. Mas pelo menos, se vermos pelo lado bom, se o jogo não fosse tão ruim assim, nós não teríamos Snoot Game. E muito menos I Wanna Hug That Gator. Então, um sacrifício foi feito para que algo melhor viesse em seguida. Mas, e vocês? O que vocês acharam? Acham meu ponto válido? E se você jogou seu jogo, me conte sua experiência na seção de comentários. E se caso você discordar da minha opinião, eu gostaria muito de saber da sua opinião no caso. Porque é interessante ver debates nos comentários quando as pessoas têm uma ideia diferente, sabe? A seção de comentários é mais do que aberta para que você compartilhe sua experiência. E se você acha que eu falei alguma coisa errada, por favor, fale nos comentários. Porque eu não sou dono da verdade, eu joguei o jogo, mas pode ser que eu tenha errado alguma coisa, já que eu não sou o senhor da razão, sabe? Mas é isso. Dito isso, eu vou zarpando aqui, pois o próximo vídeo vai ser de devlog, pra quem tiver se perguntando. Bem, eu vou indo, e vejo vocês em um próximo vídeo. Bye bye!